A paz, igreja. Amém? Vamos estar lendo a palavra agora neste momento. Abra suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Uma palavra muito linda, uma palavra conhecida e que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração. E no dia de hoje eu estava meditando e quando minha mãe falou que eu ia falar a palavra oficial, eu falei: Senhor, eu queria tanto falar algo assim, que fosse de Ti, que o Senhor falasse comigo primeiro. E o Senhor falou comigo sobre chamado, né? O chamado, cada um de nós temos um chamado, né? E aqui na palavra, quando Jeremias fala, né? Ah, Senhor, eu não sei falar, mas eu só sou uma criança. Mas o que o Senhor diz? Não, aquilo que eu colocar na sua boca, você vai falar. Não digas que você é uma criança, porque quando eu mandar você falar, não vai ser você, vai ser eu te usando. E eu estava meditando, e em 2 Pedro 1:10 diz assim: Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, aquilo que o Senhor Ele coloca na nossa mão, nós temos que fazer. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei, né, para que eu fui chamado. Cada um de nós, o Senhor nos chamou e tem algo para nós. Você pode ainda não ter achado que, né, qual é a sua vocação. Porque tem diferença, né, sobre o que é a vocação e o chamado. Porque o propósito, a vocação e o chamado. O propósito é aquilo que você nasceu para ser. O chamado é aquilo que Deus Ele te chama, Ele capacita você a fazer pelos outros. E a vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Então, muitas das vezes, eu venho, eu limpo a igreja, eu não sei falar, não sei cantar. Esse é o seu chamado. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor, para servir. E coisa linda na Bíblia, servir aos pastores, servir aos irmãos. Ah, mas eu não sei, eu sou muito tímido, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas olha, eu gosto de falar de Deus para o meu vizinho, para a minha vizinha. Esse é o seu chamado, proclamar as boas novas. Então, cada um de nós temos um chamado. Basta você falar que você quer fazer aquilo que você foi chamado para o Senhor. Que com o tempo Ele vai te direcionando naquilo que Ele quer que você faça. E quando você vê, você já vai estar fazendo. O chamado é algo difícil? É algo difícil. O chamado, ele traz lágrimas. O chamado, ele traz calúnia. O chamado, ele traz guerra, traz conflito, desânimo, às vezes solidão, às vezes desespero, às vezes cobrança. Às vezes você está ali no chamado, é uma responsabilidade. Mas ele também traz estresse, ele também, muitas vezes a gente pensa em desistir. Nossa, quantas vezes, quem já não pensou em desistir? O chamado também traz dúvida, pedradas, traições, perseguições. Muitas vezes a gente quer se esconder. Não fui chamado para isso, queremos desistir. Mas também o chamado nos traz para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a Bíblia, para nós sermos íntimos da Trindade. O chamado nos faz mais do que vencedores. Então, por isso que nós temos que cumprir o nosso chamado. E que cada um de nós, mulheres, sábias, virtuosas, possamos cumprir o nosso chamado diante do Senhor. Amém?
Essa é a palavra que eu deixo nessa noite. Não diga que você é uma criança, porque aquele que te formou, antes mesmo de você imaginar, Ele já te escolheu, Ele já te chamou para uma grande obra. Amém?